Olá, uma ótima tarde a você. Começa agora o Agricultura BR, sempre com as informações, os destaques que são importantes para você ter melhor resultado e rentabilidade no seu negócio. E olha, tem muita coisa importante para ser dita durante essa edição e eu vou começar falando do principal parceiro comercial do Brasil. Falo da China, isso porque a agência chinesa divulgou números em relação ao ano de 2018 e, de acordo com dados oficiais do país, eles tiveram uma ligeira queda na produção tanto de carnes quanto também de grãos. No caso dos grãos, a maior queda foi para o arroz, que recuou 4,3% no último ano. Teve trigo também caindo, de uma maneira mais expressiva, 2,1%. A China, por outro lado, em 2018, teve uma ampliação na sua área de produção de soja. Ela foi ampliada quando comparado ao ano de 2017. Tanto é que a China deve ter produzido, no ano passado, cerca de 14 milhões de toneladas da oleaginosa. De acordo com a agência, isso ocorreu por conta do programa de governo que incentiva um plantio maior da soja. Vamos falar de Brasil agora porque, de certo modo, tem tudo a ver com China. Nós vamos falar um pouco a respeito do frete, isso porque a Conab anunciou uma nova licitação, uma nova concorrência para fretes no Brasil. Isso acaba, comparei com China, fiz aqui uma ligação, porque acaba indo vários produtos para a China. Sara Kirchhoff está aqui comigo. Sara, como é que a Conab abre essa licitação, esse novo processo? Boa tarde. Muito boa tarde, Fabiano. Boa tarde a todos. Então, esse leilão aí marcado para o dia 4 de fevereiro marca o início da série de leilões da Conab para o ano de 2019. Posteriormente, também devem acontecer outros leilões, como aqueles conhecidos leilões de milho. Esse leilão de frete, portanto, ele serve para remover aqueles estoques de contrato de opção do governo federal e é específico para milho em grão a granel. Esse milho, ele vem dos estados de Mato Grosso e Piauí, e o destino são os estados do Norte e Nordeste brasileiro, onde há uma oferta menor do produto. Então ele acontece no dia 4, através da modalidade de pregão eletrônico, e para participar, os interessados devem estar devidamente cadastrados às bolsas. Aqui a Bolsa Brasileira de Mercadorias, de onde falamos ao vivo, ela tem aí mais de 140 corretoras associadas no país, é a maior rede de corretoras e que tem também justamente a função de auxiliar quem quer participar desses leilões da Conab, a Companhia Nacional de Abastecimento. O volume total é de 13 mil toneladas, como eu falei, de milho em grão a granel, distribuídos aí em 5 lotes. Vão então para o norte e nordeste do país. Esses leilões de frete da Conab no ano passado, 2 chegaram a ser cancelados, Fabiano, por causa da questão do tabelamento de frete, que acabou aí trazendo alguns impasses. Por isso, a Conab coloca um parágrafo agora nesse novo edital falando, eu vou ler aqui para ficar bem claro, que a empresa transportadora arrematante do lote deverá obedecer à lei de número 13.703, de 8 de agosto de 2018, justamente posterior àquela paralisação dos caminhoneiros, que institui, portanto, a Política Nacional de Pisos Mínimos do Transporte Rodoviário de Cargas, responsabilizando-se desta forma pela observância aos preços mínimos estabelecidos pela tabela da Agência Nacional de Transportes Terrestres, a ANTT. Conab ainda ressalta aqui que não recai sobre ela qualquer responsabilidade. Portanto, aqui acho que está bem explicado esse ponto. E lembrando que na última sexta-feira, a ANTT fez um reajuste aí na tabela do frete, com um acréscimo de um pouco mais de 1%, dizendo a acompanhar o IPCA, a prévia da inflação do Brasil, que é o Índice de Preços ao Consumidor Amplo. Então teve esse reajuste, então é bom ficar de olho aí quem quiser participar. Leilão, como eu falei, acontece no dia 4 de fevereiro. Daqui a pouquinho eu volto com mais informações aqui da Bolsa Brasileira de Mercadorias. Fabiana, é com você. Obrigado, Sara. Até daqui a pouco, então. Por aqui, a Agricultura BR segue. Eu já estou aqui com o João Pedro Couto Dias. João, boa tarde. Um prazer tê-lo aqui na Agricultura BR mais uma vez. Participamos bastante semana passada lá, direto de Maracaju. E hoje para falar de um assunto importante, falar de carne de frango, falar também sobre esse possível embargo, né, da comunidade árabe, principalmente da Arábia Saudita, em relação à carne de frango brasileira. Boa tarde, João. Boa tarde. É um assunto importante, porque o setor de avicultura sofreu muito nos últimos tempos e nós precisamos voltar a recuperar nosso volume de exportação. E os árabes são os grandes clientes nossos.
Então, João Pedro, tem uma questão dessa semana, né, esses últimos dias, mas principalmente na terça-feira. Terça-feira, o dia havia amanhecido com uma notícia muito boa em relação à China e à carne de frango. Pouco depois veio esse anúncio em relação a algumas plantas frigoríficas, principalmente no Rio Grande do Sul. Mas aí, João Pedro, a gente foi conversando e principalmente pegou o levantamento histórico do país em relação à compra de carne de frango aqui no Brasil e eu percebi que desde 2015 há um recuo, eles estão reduzindo essa compra ano a ano. Então daqui a pouco o João Pedro vai explicar essa situação, mas antes eu vou trazer uma entrevista aqui com o presidente da Câmara de Comércio Árabe Brasileira, o Rubens Hanum. Nós exibimos no Agricultura BR ontem parte da entrevista dele, você vai acompanhar agora a entrevista na íntegra e ele explica essa relação. Acompanhe. O que aconteceu, a gente na Câmara vê isso de uma maneira muito normal, porque é uma questão técnica, é uma questão entre fornecedor e comprador, que os compradores normalmente inspecionam a produção que eles estão comprando e isso, como é feito normalmente, vem uma delegação técnica do país, da Arábia Saudita, vem como veio agora no final de 2018, como veio outras 2 vezes em 2017 e 2018, ficou no Brasil 30 dias entre setembro e outubro, visitando os frigoríficos brasileiros, alguns frigoríficos brasileiros autorizados a exportar para a Arábia Saudita. E alguns 5 desses frigoríficos autorizados, 5 dos que já exportavam, exportavam fortemente, cerca de 30% a 40% para a Arábia Saudita, tiveram alguns procedimentos considerados não adequados. Então, com isso, tiveram a sua autorização suspensa. Então, é um procedimento normal e foi isso que ocorreu. Olha, a Câmara já está agindo nesse sentido. A Câmara já tem uma viagem para a Arábia Saudita nas próximas semanas, que era uma viagem já programada, nós temos várias viagens para os países árabes e essa já estava programada para a Arábia Saudita. Claro que nós vamos levar esse assunto também, e nós vamos lá com esse assunto já tendo provavelmente os frigoríficos brasileiros readequados os seus procedimentos para as exigências sauditas nessa ocorrência, e com isso nós vamos motivar uma vinda para cá da delegação saudita para retornar a autorização para a exportação desses 5 frigoríficos. Fora isso, nós também temos um encontro com a ministra Tereza da Agricultura para conversar sobre isso e do potencial de exportação do agronegócio brasileiro para os países árabes, que nós vamos entregar um estudo a ela, também para conversar sobre isso, porque aí tem uma relação muito forte entre o governo saudita e o governo brasileiro que precisa ser colocado e estreitar essa relação, que é um papel da Câmara Árabe, e nós vamos fazer isso agora com a nova administração do Brasil. Nós vamos motivar esse estreitamento das relações. Então nós estamos já preparando e agora essa reunião com a ministra será já na semana que vem. E essas são 2 ações que nós já temos preparadas. João Pedro, o Rubens Hanum ele explicou essa relação, tá defendendo, claro, essa relação. O presidente da Câmara Árabe Brasileira de Comércio, não há uma novidade assim em relação a esse procedimento que está sendo tomado em relação a frigoríficos brasileiros. Aparentemente, ele já tem algum tempo criado algumas situações aqui no Brasil, porque o procedimento lá, ou o projeto lá, é aumentar a produção de carnes. E desde 2015 eles reduziram a compra de carne aqui de frango do Brasil. Pelo menos foi o que eu entendi ao ver os relatórios, as planilhas, João Pedro, é isso mesmo? A Arábia tem um programa que ele quer ter pelo menos 60% do consumo deles produzido lá. Não é fácil, eles têm condições de clima muito adversas, vão ter que gastar muito em equipamentos climatizados, etc.
A Arábia já fez um trabalho semelhante a isso com o trigo, há uns anos atrás, uns 15 anos atrás. Deu certo? Não, não deu certo. Gastava 1 milhão de litros de água por hectare para produzir 3, 4 toneladas de trigo. Não dá, é inviável o processo. Aí tiveram bom senso, pararam com o processo, iam gastar recursos hídricos que eles não têm, que são poucos, e voltaram a importar trigo, que é muito mais barato. A mesma coisa isso aí. Se for por questão de preço, de custo, é muito mais barato eles importar, mas é uma questão de estratégia deles de fazer, pelo menos, uma metade ou 60% produzido lá como segurança alimentar. Agora, tem outras coisas no processo que estão pesando, né? Não é só isso aí, não. O fato de eles virem reduzindo, eles criaram problemas da forma de abate, não aceitavam que houvesse um atordoamento do frango por eletricidade, argumentando que isso não está nos princípios da questão do princípio do abate halal. Que é o princípio religioso. Então, agora os frigoríficos toparam fazer, demora mais tempo, encarece, mas fizeram. O fato deles tirar 5 frigoríficos ali que exportavam regularmente para eles, isso impacta em 37% das exportações, ou seja, a menos que os outros compensem isso. Mas aí. As outras plantas dessas indústrias frigoríficas que foram afetadas, eles não conseguem remanejar? Pode, mas é a ideia básica. A ideia da BRF, inclusive, era essa. A ideia básica que os árabes querem fazer, ela quer trazer 400 mil toneladas, uma cota para o Brasil de 400 mil toneladas. E ela vai comprar muito dos Estados Unidos, que também tem excesso, especialmente de corte da carne de frango meio escura. O americano usa muito o peito das aves e vende a coxa e o sobrecoxa, etc., no mercado a um preço melhor lá, em função de que não é um produto de alto consumo nos Estados Unidos. Então esse é um problema, há uma conversa no mercado que eles querem trazer para 400 mil toneladas a cota brasileira. E tem um outro problema também, que é uma questão política, ou seja, os países árabes não gostaram da ideia do Brasil transferir a embaixada de Tel Aviv para Jerusalém. Aí essa é uma jogada que eu acho que é um erro estratégico do governo. Só tem 2 países, Estados Unidos e um segundo país que transferiu para a embaixada para Jerusalém. Mas deixa correr, o Brasil não é um assunto importante nesse momento, o Brasil está com um problema, deixa quieta essa embaixada lá. Particularmente, João, não acredito que essa mudança vai vir a ocorrer, ou se vier a ocorrer, não é no curto ou médio prazo. Né? Tanto o Rubens Hanum, que é o presidente da Câmara Árabe Brasileira, quanto agora o presidente em exercício, o general Mourão, e também algumas autoridades, eles têm falado que estão no Brasil. Tem dito que não tem a ver essa relação. Mas é claro que toda vez que acontecer alguma coisa em relação a países árabes, em relação às carnes brasileiras... Volta a carga. Né? E claro que isso pode impactar, né? Se você tiver uma disposição maior de carne de frango aqui no Brasil, você joga para baixo não só o preço da carne de frango, você puxa as outras cadeias produtivas também. E outra coisa, o Brasil tem um bom relacionamento com Israel. Israel tem até uma dívida histórica com o Brasil. A pessoa que assinou a criação do Estado de Israel pela ONU era um brasileiro, Oswaldo Aranha. Então, há um relacionamento bom com Israel. Deixa quieto, vamos continuar com esse bom relacionamento, deixa a embaixada... Pelé já fez o Yasser Arafat, e na época o primeiro-ministro, não lembro quem que era o nome, né? Eu vi pela televisão, né? Vi gravado, evidentemente, os dois no mesmo estádio de futebol e tiraram foto juntos. Então, vamos lá. Então, eu acho que isso é importante. Nós temos um grande comércio com os países árabes, e os países árabes precisam do Brasil, não é só nós que precisamos deles, eles precisam de nós também. No endurecimento, João, vamos supor aqui que nós tenhamos, não acredito que vá acontecer, mas vamos supor que essa ideia continue perambulando via governo federal. Se os países árabes não compram do Brasil, principalmente carne bovina, se fosse o caso, não tem muito lugar para comprar também, né? Não, carne bovina sim, mas é problema dele. Nós estamos brigando em termos de carne de frango. Tem os Estados Unidos agora, né? Nós temos brigando agora, mas essa briga pode ampliar. Vamos comprar dos Estados Unidos? É complicado. Vai ficar caro. Então, eu acho que tem um espaço para discutir, deixa quieto, vamos passar um pouco vamos usar uma metáfora de futebol, né? Jogo é jogo e treino é treino. A campanha foi treino, agora é jogo, agora está valendo a bola, então não dá para pisar na bola com esse pessoal. E outra coisa, eu acho que não vai criar nenhum impasse. O Brasil não tem esse papel no mercado de política internacional, o Brasil passou para Tel Aviv, para Jerusalém, embaixada, não vai alterar nada isso aí. Então deixa quieto. Acho que nós temos que manter um bom relacionamento, tanto com Israel como com os países árabes. Eles compram muita gente e o Brasil tem uma
história de receber esse pessoal. Quantas quantas famílias libanesas, palestinas estão aqui no Brasil, de vários cantos dos países árabes, assim como tem uma colônia judaica muito forte no Brasil. Acho que não é nenhum problema, o Brasil tem uma política de relacionamento boa, e o Brasil é um produtor de alimentos. Nós queremos colocar no mercado internacional alimentos. Agora, o grande problema nosso é essas questões sanitárias, que volta e meia aparecem essas confusões aí, e isso desgasta, isso dá munição para os nossos concorrentes falar mal do Brasil. Então, acho que o Ministério da Cultura, agora na mão da doutora Tereza Cristina, ela precisaria investir pesado nessa questão da fiscalização, capacitar melhor os fiscais, qualquer caso de corrupção ser punido exemplarmente, rapidamente. Aqueles caras, os 200 caras da Operação Carne Fraca, até hoje o ministro Blairo saiu do governo sem saber quem eram os caras. Então isso aí demora, isso atrapalha, isso dá uma mensagem muito negativa lá fora. Então o Brasil tem que trabalhar nisso, ou seja, fazer o dever de casa. Nós somos muito bons, nós não tivemos nenhum problema de doença significativa, tanto na área suína como na área de frango. Ou seja, nunca houve barreira por questão sanitária, há barreira por outras razões comerciais. São barreiras comerciais, só isso. Procura um argumento ali de ordem veterinária para provocar. Mas nós, essas questões aí, com a União Europeia, tudo que é contêiner que chega em Roterdã é analisado, e não tem notícia de devolução de contêiner para o Brasil. Então, eu acho que passa no teste, ou seja, a qualidade é boa. Nós temos que seguir nisso. O governo tem que fazer aquilo que foi prometido. Vamos botar mais 200 veterinários. Se não nomearam, tem que nomear, tem que fazer mesmo. A gente gasta tanto dinheiro à toa com outros setores, por que não vai gastar num setor que dá resultado para o Brasil? Nós sempre tivemos um problema, isso eu já conversei com superintendentes, na época chamava até de delegado, agora também com superintendentes, com o próprio ministro da Agricultura, mais recente, eu fiz uma entrevista com ele, com o Blairo Maggi, acho que foi por volta do mês de outubro ou setembro, e você começar o Ministério da Agricultura com um orçamento não é o recurso propriamente alocado, então você tem um orçamento, aí durante o ano, esse orçamento em termos de recursos reais para aplicação serem muito menores, João Pedro. Você acredita que isso continua ocorrendo? Porque isso atrapalha as atividades do Ministério da Agricultura. Fabiana, eu acho que o Brasil, se não fizer as reformas, nós temos que tapar o buraco da Previdência. O buraco da Previdência está chegando a um ponto que vai ficar impagável. Então, tem que fazer a reforma da Previdência. E aí o Congresso nosso tem que ter coragem, tem que ter patriotismo de encarar o problema e fazer. E atuar em cima desses setores que se beneficiaram, se lucupretaram com o dinheiro público, judiciário, legislativo, alguns setores do executivo, que se aposentam com 47, 48 anos, vivem 85, até menos, vive 85, 40 anos, nós, brasileiros, pagando uma aposentadoria muito maior do que aqueles que trabalham e recebem pelo INSS. Então, isso tem que fazer, tem que atuar em cima da reforma, tem que fazer a reforma tributária. O Brasil, o Moro lá tem que bater firme na corrupção, porque, infelizmente, você tem nos 3 níveis, no federal, no municipal, no estadual e no municipal, tem problema. Então, se eu não fizer isso aí, não sobra dinheiro para aplicar. Quando tu fala que o Ministério da Cultura não tem, tu pode extrapolar para todos os ministérios. O Brasil gasta nas estradas federais brasileiras 70 mil quilômetros de estrada, gasta 10 bilhões de reais por ano para manter, vira essa confusão que está aí, buraco, não é sinalizada, morre 40 mil brasileiros por ano por causa disso. Isso vale para todos os setores, vale para a saúde, nós temos que aplicar bem o dinheiro e passa para as reformas. As reformas são fundamentais, porque arrancar dinheiro mais do contribuinte do que os arrecados, não aguenta mais, nós estamos extorquidos com 35% do PIB nacional em impostos. E eu costumo dizer que esse imposto é um dinheiro homossexual, é um dinheiro que não se reproduz, ele não volta para a sociedade. Então, no momento que nós fizermos as reformas, aplicar bem, vai ter dinheiro para tudo que é setor, inclusive para a agricultura. João Pedro, para encerrar, a gente sempre fala que o Brasil é um grande produtor de alimentos, um grande exportador. O que tenho visto, e principalmente porque eu tenho acompanhado bastante o que tem acontecido em Davos, o Brasil tem que ser também um grande comerciante. E a Apex e outras instituições, elas têm um papel importante nisso. Tem que vender bem o que se produz por aqui também. A cadeia tem que trabalhar junto, né, Fabiano? Acho que todas as cadeias têm que trabalhar bem. A bovina, por exemplo,
copiar o exemplo do Uruguai, da Austrália, que fazem campanha da carne, trazer formadores de opinião, trazer jornalistas para conhecer o Brasil, ver o que os caras... Porque senão os caras lá fora falam tanta besteira do Brasil que é um absurdo. Eu vou até te falar, assim, eu acompanho jornais da Irlanda, principalmente a Irlanda é um grande, tradicional, grande para a Europa, né? Mas tradicional produtor de carne bovina por lá, na Europa, e a imprensa irlandesa, até por conta da entrada de carne bovina brasileira na Europa, é a que mais critica. É raro você passar uma semana na imprensa irlandesa sem ter uma pancada na carne brasileira, e isso é histórico, né? Na Uruguaia, eles não conseguem atuar dessa maneira. É que o problema é o seguinte, o Brasil é o primeiro na exportação, não vai bater no cara que é o oitavo na exportação, ele bate no primeiro, é isso que acontece. Por que não bate na Índia, por exemplo, que a Índia fornece carne barata no mercado internacional? E não bate na Índia, por questões políticas deles internas. E não é só a Irlanda, você vê na França, a mesma coisa, na Inglaterra, a mesma coisa. Mas a Irlanda é... Talvez seja a regularidade. A campeã é ela, mas tem o segundo e o terceiro colocado, são bons também nisso aí. Agora, o Brasil tem, a melhor defesa que tem é o ataque, nós temos que ir lá fora e mostrar isso aí para o Brasil. Mostrar que o Brasil ocupa 9% para produzir grãos, ocupa 20% do território com pastagem, isso. Então, o resto vira tudo área de reserva, ou para Parque Nacional, ou para floresta, ou para quilombola, ou sei para que lá. Então, isso nós temos que mostrar. Eu acho que o Bolsonaro, no discurso dele, foi bem claro nesse ponto. E eu acho que nós temos que seguir isso. Os nossos embaixadores, das embaixadas do Brasil, eles têm que estar sempre presentes. O jornal falou isso, na mesma hora ele manda uma matéria. Está aqui, ó. A NASA confirmou que o Brasil tem 65% do seu território coberto por vegetação nativa. Vai ver se tem isso na Irlanda, vai ver se tem na Irlanda. Não tem. A Embrapa já tinha dito, o pessoal aqui falou que não, aí a NASA teve que... A NASA que fez. Então vamos pegar a NASA, que é um outro, não é brasileiro, e aí manda o trabalho da Embrapa também. Vamos lá. Tem que ser sempre assim. Eu tinha uma embaixada no Brasil, em Londres, o pessoal nosso não conhece a realidade da embaixada, não conhece a realidade do Brasil, conhece muito por cima. Tem que estar sempre presente. Esses brasileiros de lá têm que começar a conhecer o Brasil deles. Todos nós temos que fazer esse trabalho. Isso é um trabalho integrado. Agora, se não fizer isso, meu amigo, nós vamos ficar sempre dando a cara para bater. João Pedro, obrigado pela participação. Uma boa tarde para você. Obrigado, bom trabalho. Tá certo, João Pedro volta durante a nossa programação no Mais Pecuária, aqui, logo depois da terceira edição do Agricultura BR. O assunto por aqui agora é o câmbio, é o dólar comercial no Brasil, fundamental para as commodities que são exportadas e também para a aquisição de insumos. Veja comigo como é que vem a moeda americana hoje, vem com alta movimentação de elevação, 0,42%, negócios a R$ 3,77 para o dólar comercial. Eu tenho conversado com algumas pessoas de algumas empresas de consultoria, e o que a gente tem visto, né, inclusive daqui a pouco eu vou falar do Rio Grande do Sul e alguns estados com quebra para a produção de soja. Em relação à soja no Brasil, principalmente, como há uma redução nas estimativas, redução na produtividade nos principais estados produtores do país e ainda uma quebra na Argentina, se o dólar aqui fizer uma ajuda, ajudar um pouquinho, se subir um pouco, mais uma vez podemos ter um ano muito especial, até porque a China vai continuar comprando muita soja e quem que vende essa soja é o Brasil. Vamos falar de dólar então, porque a Sara Kirchhoff volta ao programa e explica para nós. Dólar em alta mais uma vez, Sara. É isso mesmo, Fabiano. Como você falou, a moeda norte-americana opera aos R$ 3,77, mas é importante falar que ontem o dólar quebrou uma sequência aí de 6 altas seguidas e terminou a sessão eletrônica da quarta-feira com uma desvalorização acima de 1% frente ao real. Então ontem o dólar recuou e hoje mais uma vez ele mostra esse movimento de alta frente à moeda brasileira. Enquanto isso, o índice Bovespa ontem bateu um recorde histórico novamente e hoje, durante a manhã, chegou a operar acima dos 97 mil pontos. Agora ainda avança, o índice Bovespa está um pouquinho abaixo desse patamar dos 97 mil pontos, mas ainda assim muito próximo disso. O presidente norte-americano Donald Trump falou ontem em relação ainda às tensões comerciais de China e Estados Unidos
que ele pretende aumentar as tarifas para a China caso não ocorra um acordo entre os dois países. Mas em seguida também ele falou que os acordos, as negociações, elas estão bastante positivas e ele está otimista em relação a isso. Falando um pouco aqui do Brasil, do nosso cenário interno em relação à reforma da Previdência, ontem em Davos, na Suíça, o ministro da Economia, Paulo Guedes, falou com a agência inglesa Reuters e disse que em 10 anos, se a reforma for aprovada, ela deverá representar um lucro aí para os cofres públicos entre 700 bilhões de reais e 1 trilhão e 300 bilhões de reais, ou seja, um valor bem superior àquele da proposta apresentada pelo Michel Temer, que lá em 2016 falava em 800 bilhões, mas depois, com as emendas parlamentares, passou para mais ou menos 480 bilhões de reais. Então, esse assunto ele foi recebido com bastante otimismo pelo mercado, né, considerando que a reforma da Previdência é apontada aí como a principal medida para ajustar as contas públicas do governo. Enquanto isso, os índices acionários hoje lá na China encerraram a quinta-feira em alta, uma alta estimulada por causa dos lucros, né, os bons lucros do China Bank, mas ainda assim as altas foram limitadas por causa das preocupações com a economia global. Bom, a gente segue acompanhando tudo por aqui, Fabiano, uma semana mais curta, uma semana um pouco atípica, que começou com feriado nos Estados Unidos na segunda-feira e amanhã tem feriado aqui em São Paulo, então as bolsas não vão funcionar. Então, com isso, eu encerro minha participação por aqui hoje e volto mais tarde, devolvendo o sinal para Campo Grande, é com você. Tá certo, Sara, obrigado. Boa tarde a você. A Agricultura BR segue. Você agora vai ter as informações do mercado da soja. Eu falei da soja, mas eu vou falar da soja, do arroz, do trigo, lá no Rio Grande do Sul. Isso porque soja, arroz e milho, eles estão somando um prejuízo muito forte. Essa soma de prejuízos pode chegar a quantias que estão sendo, pelo que está sendo apresentado pela Emater Gaúcha e também o que os sindicatos rurais que nós abordamos no dia de hoje disseram, esses prejuízos podem chegar até 1 bilhão e 500 milhões de reais nestas 3 culturas. Por quê? Porque a chuva que chegou, teve uma semana, 7 dias ali, essa chuva trouxe estragos, trouxe prejuízos muito fortes e irrecuperáveis para a produção de grãos. E olha que eu nem estou falando ainda das condições de pastagem, gado que se perdeu. Semana passada nós recebíamos imagens do Rio Grande do Sul com gado sendo levado pela água. Então os prejuízos podem realmente chegar a uma cifra como essa que você está vendo na tela aí. Parece muito acelerado? Sim, mas pode chegar a 1,5 bilhão mesmo esses prejuízos no estado do Rio Grande do Sul. A própria ministra Tereza Cristina vai fazer uma visita ao estado para ver mais de perto essa situação do produtor rural gaúcho. Olha só, se considerarmos o que acontece com soja no Rio Grande do Sul, as perdas já totalizam, ou prejuízos totalizam 800 milhões de reais. Muito dinheiro, e esse dinheiro, obviamente, esses recursos são do produtor rural que acaba tendo que absorver essa situação. Vamos ver como é que estão os números para o Rio Grande do Sul em relação à soja. Olha só, 7 dias com 600 milímetros de chuvas no período. É muita coisa, 600 milímetros de chuva em 7 dias. São cidades embaixo d'água, são cidades que foram totalmente alagadas. 16 delas em estado de emergência. Prejuízo estimado 800 milhões de reais, de acordo com a Emater do Rio Grande do Sul e também com os sindicatos rurais desses municípios que foram mais afetados. A Emater esteve presente e foi ver qual foi a situação de 52 municípios que foram atingidos. Desses 52, 16 declararam o estado de emergência. Mas não é só isso. Outras culturas foram bastante afetadas e a segunda mais afetada é a cultura do arroz. Rio Grande do Sul é o maior estado produtor de arroz, produz ali cerca de 90%. Eu costumo dizer que arroz ou é produzido no Rio Grande do Sul ou ele é produzido por algum produtor gaúcho fora do Rio Grande do Sul. Tem muita tradição nesse tipo de produção. E por lá, aquelas áreas de arroz, de cultivo, elas foram totalmente alagadas e isso faz com que os prejuízos sejam muito altos. São mais de 340 milhões de reais em prejuízo. Veja só,
Rio Grande do Sul, 50.300 hectares foram alagados, estão se perdendo. As perdas totalizam 461 mil toneladas em perdas. Então, é quase 500 mil de toneladas de arroz que se perdeu no Rio Grande do Sul. Os prejuízos totais agora são estimados em 342 milhões de reais. Aqui, essa perda com arroz estimada pela Emater prejuízo muito forte para um produtor gaúcho que já sofre ano a ano com relação ao valor de comércio da saca de arroz que vai sendo achatada, que vai sendo pressionada ano a ano e ainda enfrenta uma situação como essa. Então, produtor de arroz no Rio Grande do Sul, especialmente, mais até que o da soja, mas o produtor de arroz no Rio Grande do Sul, neste momento, vive uma situação total de calamidade por conta, primeiro, de estar com recursos, né? Ele não conseguiu, nos últimos anos, ter uma movimentação que justificasse e agora enfrenta um sério problema climático. O milho no Rio Grande do Sul também tem problemas, tem prejuízos, não são tão altos como o da soja e do arroz, mas também apresentam uma situação complicada. Veja só aqui na tela que nas áreas de produção de milho do Rio Grande do Sul, 13.500 hectares foram alagados, 14.200 toneladas de milho foram perdidas. Não é um volume grande, mas você vê que os prejuízos, apesar de não serem tão expressivos quanto aqueles que eu falei para a soja e também para arroz, 9 milhões de reais para a produção de milho no Rio Grande do Sul, em termos de prejuízo, é significativo. Por aqui, o Agricultura BR segue falando desse fator aqui, somando, né? A gente calculou aqui, não só utilizando os dados da Emater, mas também dos sindicatos rurais no Rio Grande do Sul e municípios atingidos, pode sim chegar a 1 bilhão e 500 milhões de reais e ainda tem muita conta para se fazer, principalmente em relação a alguns rebanhos e algumas cidades, municípios gaúchos afetados pela chuva. Vamos saber então como é que fica a previsão do tempo para a região sul do país. Quem está comigo é a Maria Clara. Maria Clara, seja bem-vindo à Agricultura BR. Boa tarde. Como é que fica a previsão? Oi, boa tarde, Fabiano. Olha, pro Rio Grande do Sul, agora a expectativa é de pouca chuva. Até temos as frentes frias avançando ao longo dos próximos dias, mas o sistema não traz nada comparado com o que foi no início deste mês de janeiro. Além disso, as temperaturas vão ficar bastante elevadas, o que acaba favorecendo a evaporação dessa chuvarada toda que aconteceu. Vamos agora aos índices de água no solo para toda a região sul do Brasil. Temos aí os índices bem elevados, especialmente no estado gaúcho, e essa é uma condição que aconteceu também por causa da passagem desta última frente fria. Agora, a previsão para os próximos 5 dias é de uma boa notícia para o estado gaúcho. Não deve chover em nenhuma área do Rio Grande do Sul e até o oeste de Santa Catarina entre 25 e 29 do mês de janeiro. A partir do dia 30, Fabiana, a chuva retorna para o estado gaúcho, mas são apenas 5 milímetros acumulados e temperaturas bastante elevadas. Essa chuva não traz transtornos e mesmo no próximo período, que vai do dia 4 até o dia 8 do mês de fevereiro, a chuva retornando com maior intensidade não traz potencial para transtornos nem alagamentos, porque os acumulados não devem passar de 30 milímetros e até essa chuva mais significativa chegar, as temperaturas já ficaram bem elevadas e a evaporação da água do solo foi bastante facilitada. Fabiano? Tá certo, Maria Clara, obrigado. Daqui a pouco a gente volta a falar sobre previsão do tempo. Por aqui o Agricultura BR continua falando sobre soja, agora falando sobre os fatores comerciais. Vamos saber como é que vem as propostas de valores negociados em alguns dos portos brasileiros. A apuração é da consultoria Granos. A Granos Corretora traz os valores para nós aqui. Porto de Santos e Paranaguá com valores iguais a R$ 77,50 a saca de 60 quilos. Assim vem os negócios por lá. Há pouco a Sara Kirchhoff lembrava, né, que nós estamos com uma semana mais curta, primeiro para as referências de soja no preço internacional, porque segunda-feira foi feriado nos Estados Unidos, amanhã será feriado em São Paulo. Vamos saber como é que vem os negócios com soja na Bolsa de Chicago, Estados Unidos que vem com aquela situação, né, o governo e os departamentos não funcionam corretamente por falta de recurso, e aí nós temos hoje aqui mercado futuro da soja em Chicago recuando entre 1 e 2 centes as posições de mais curto prazo, posição de março a $9,13 mais 2 por bushel. Temos ainda os negócios na posição
posição de maio a 9 dólares 26 centes mais 4 bushel, vai recuando mais de 2 centes de dólar. Julho a 9 dólares 39 centes mais 6 e agosto a 9 dólares 45 centes mais 4 por bushel. Assim vem os negócios com soja de Chicago, hoje perdendo um pouco. E daqui a pouco, depois do intervalo comercial, nós vamos falar um pouco mais a respeito do encontro, o Fórum Global de Economia de Davos. Daqui a pouco, nossa equipe em Brasília traz mais informações e vamos falar também a respeito das mudanças em relação ao impacto das decisões da FETAB aqui no Agricultura BR, que volta já. A Agricultura BR traz em destaque agora uma informação muito importante para o estado do Mato Grosso, porque por lá o governo do estado quer ampliar os recursos do chamado FETAB, que é aquele Fundo para Desenvolvimento de Transporte e Habitação. Quem explica como é que fica a situação por lá é a nossa equipe de reportagem em Mato Grosso. O Fórum Agro-MT reuniu-se com o governo do estado na segunda-feira do dia 14 de janeiro na Federação da Agricultura e Pecuária de Mato Grosso, FAMATO. O objetivo foi apresentar os impactos que o projeto de lei do novo Fundo Estadual de Transporte e Habitação FETAB causará ao setor produtivo rural. Esta é a segunda reunião das lideranças do agro com o governo. As negociações devem se arrastar pelos próximos dias. Na oportunidade, o Instituto Mato Grossense de Economia Agropecuária, IMEA, fez uma apresentação com base nos dados dos valores já descontados do produtor rural para o fundo e como pode ficar com a nova proposta do governo. O produtor de soja, por exemplo, que atualmente paga 80 centavos de FETAB por saca, com a nova proposta passaria a pagar 3 vezes mais, ou seja, R$ 2,34 por saca. Os produtores de milho e de cana-de-açúcar, que até então não tinham descontos, pagariam respectivamente 50 centavos por saca e 0,69 centavos a tonelada. No caso do algodão, o setor mais impactado, a cobrança saltaria de 21 centavos para R$ 4,17 por arroba. Em relação ao boi, a contribuição direta ao fundo aumentaria de R$ 41,95 por cabeça para R$ 50,95 por cabeça. Quando comparados aos demais estados do país, os números demonstram que as alíquotas cobradas em Mato Grosso estão bem acima do que é praticado em outras regiões. Para abater o boi, por exemplo, o pecuarista de Mato Grosso paga R$ 41,95 por cabeça, enquanto o Mato Grosso do Sul é cobrado R$ 18,92 a cabeça. Em Goiás, R$ 7,30 por cabeça. E R$ 2,42 por cabeça no estado do Pará. Participaram da reunião as lideranças das entidades que compõem o Fórum Agro-MT, FAMATO, APROSOJA, AMPA, Acrimate, Acrismate e Aprosmate. Também estavam presentes representantes dos setores de cana-de-açúcar, madeira, etanol de milho, feijão, trigo e irrigantes. Valdir Pacheco para o SBA, Sistema Brasileiro do Agronegócio. Vamos falar um pouco mais agora a respeito desse Fórum Global de Economia. Em Davos foi o primeiro encontro internacional, foi a primeira participação internacional do presidente Jair Bolsonaro e ele avaliou como positiva a participação brasileira nesse encontro. Quem fala sobre o assunto é Catarina Martorelli, está aqui comigo. Boa tarde, Catarina, seja bem-vinda. Oi, Fabiana, boa tarde para você, boa tarde a todos. É isso mesmo, o presidente embarca hoje com a comitiva para o Brasil. A previsão de chegada deles é na madrugada desta sexta. Antes, porém, desse embarque, ele tem uma agenda de compromissos ainda a cumprir. É uma agenda paralela ao Fórum Econômico Mundial, não é do Fórum. Ele deve se reunir com chefes de estados dos Países Baixos, Polônia, Ucrânia, Colômbia. Ele tem essa agenda aí a cumprir. Antes mesmo de encerrar a participação dele no Fórum Econômico em Davos, ele fez um balanço, como você mesmo disse. Ele disse que é um balanço positivo, que ele conseguiu mostrar que o Brasil é sim uma economia onde se deve investir. Ele disse inclusive que foi procurado por vários chefes de Estado e empresários de outros países, ou seja, está abrindo o mercado segundo ele, mas ele lembrou que para que isso flua, para que essas negociações continuem,
é preciso fazer algumas mudanças. E ele elencou aí 3 mudanças importantes. Eu vou ler aqui para vocês. Essas mudanças seriam desburocratizar o comércio do país, do Brasil, diminuir a carga tributária e eliminar as barreiras. E para isso ele diz que conta sim com o apoio do Congresso Nacional. Bolsonaro já tem um encontro marcado, um compromisso marcado aqui no domingo no Brasil, em São Paulo. Ele vai fazer exames pré-operatórios para que na segunda-feira ele possa fazer a cirurgia para retirada da bolsa de colostomia. A gente vai continuar acompanhando toda essa repercussão, especialmente para o agronegócio, da participação dele no Fórum Econômico Mundial em Davos, na Suíça. São essas as informações, Fabiano. Obrigado, Catarina. Obrigado pela participação aqui no Agricultura BR. O Agricultura BR vai para o intervalo comercial. Daqui a pouco nós vamos voltar, vamos falar de um grande evento do agronegócio brasileiro, principalmente para a ciência que é voltada ao desenvolvimento do setor. Eu falo da Dinapec, que acontece entre os dias 20 e 22 de fevereiro. Daqui a pouco, depois do intervalo. Entre os dias 20 e 22 de fevereiro acontece as dinâmicas agropecuárias promovidas pela Embrapa Gado de Corte em Campo Grande, no Mato Grosso do Sul. Tem a participação das 16 Embrapas pelo país, com pesquisa científica, com aquilo que impacta diretamente o agronegócio. E você vai acompanhar tudo aqui pelo canal do Boi, inclusive é emissora oficial também na Dinapec, e você vai poder saber tudo o que acontece por lá. Sobre este assunto, eu conversei recentemente com a Thaís Basso do Amaral, ela que é pesquisadora da Embrapa e diretora da instituição, e falou a respeito da edição de 2019. Acompanhe. Dinapec acontece em fevereiro com inovações e trazendo debates importantes para a agropecuária. Qual que é o destaque que você traz para essa edição 2019? Boa tarde, seja bem-vinda. Obrigada, Fabiano. Boa tarde. É sempre um prazer estar aqui, né? Somos parceiros aí há algum tempo, né? Então, esse ano o tema da Dinapec é Soluções para o Agro Sustentável. Então, dentro desse tema, nós trazemos aí várias discussões, nós temos roteiros tecnológicos, temos dinâmicas que vão acontecer durante os 3 dias voltadas para esse tema. Então, nós vamos falar sobre o que o futuro nos reserva, né? Então, um grande painel de discussão aí no primeiro dia, logo após a abertura. Vamos contar aí com pessoas de peso, né? Nós teremos o nosso diretor de inovação da Embrapa, o Dr. Kleber Oliveira, que vai participar. Teremos o Francisco Villa, que virá participar. Teremos também a presença do Alcides Torres, da Scott Consultoria. Então, a gente vai discutir um pouco desse cenário, né, com essas mudanças econômicas, políticas que temos aí pela frente. Teremos também uma discussão ampla sobre a questão da aftosa, né? Então, no dia 21, no período da manhã, vamos falar um pouco sobre como é que vai ser, se o nosso estado está preparado para essa liberação da vacina, né? Que nós temos aí um cronograma a seguir, com a participação do Ministério, com participação da Iagro, com participação de CRMV. Então, a gente vai ter aí vários temas sendo abordados aí nesses 3 dias. Alguns resultados de pesquisa serão apresentados durante essa edição de 2019. Um deles é um novo estilosantes para compor com gramíneas em boa parte do Brasil. Tem ainda aquela questão dos lançamentos tecnológicos, aqueles que o produtor rural vai poder fazer acompanhamentos, fazer a gestão principalmente da sua propriedade através de aplicativos de software. Como é que são esses lançamentos? Então, nós teremos aí para essa nossa, para a Dinapec 2019, a gente vai ter o lançamento de uma cultivar, que é o estilosantes Bela. Então, é uma alternativa para diversificação, né, para ser utilizado em consórcios aí com gramíneas. Então, ele melhora, né, a questão do nitrogênio no solo e também ele tem uma característica de também reduzir o número de nematóides no solo, então melhorando a qualidade física do solo. Temos também aí o lançamento do aplicativo Cria Certo, que é um aplicativo que vai auxiliar os produtores na tomada de decisão relativa à reprodução animal. Então, ele traz custos e benefícios do uso de monta natural, de inseminação artificial em tempo fixo. Então, o produtor ele pode simular,
né, em função do preço do sêmen, em função do custo dos protocolos, e escolher qual a melhor alternativa para a propriedade dele, se é utilizar um touro e o preço que ele vai pagar por esse touro, se é compensador ou não. Então isso aí é uma ferramenta bem interessante que a gente também vai apresentar. Hoje o alinhamento, porque temos as unidades da Embrapa participando da Dinapec, temos também outros institutos de pesquisa, principalmente as fundações que atuam no estado do Mato Grosso do Sul. Hoje o alinhamento das tecnologias, elas apontam para uma integração, principalmente para esse acompanhamento, por outras vias, além de estar no campo, Thaís? Não sei se eu consegui ser claro na pergunta. Então, a gente tem o nosso trabalho lá na Embrapa de pesquisa, né? A gente tem grandes parceiros, né? Por exemplo, Fundação MS, Fundação Chapadão estarão lá conosco. Nós temos essa linha forte na questão da integração, tanto a integração lavoura-pecuária-floresta como a integração lavoura-pecuária. Então, nós temos aí os dois roteiros, né? Que é com a Fundação MS em integração lavoura-pecuária somente. Então, ali a gente tem a Fundação MS, a Fundação Chapadão e os pesquisadores da Embrapa, não só da Embrapa Gado de Corte, como também da Embrapa Agropecuária Oeste, falando sobre esse tema. Então, a gente vai discutir um pouco sobre as cultivares, melhores cultivares de soja, né, para utilizar nesses consórcios, gramíneas, época de plantio, semeadura, taxa de semeadura. Então, vários assuntos serão abordados nesse sentido. Teremos também a participação aí teremos o roteiro, a integração lavoura-pecuária-floresta, quando a gente discute a questão do desbaste dos eucaliptos, qual tipo de clone a ser utilizado, então o espaçamento, tudo isso também é passado nesse roteiro, por pesquisadores da Embrapa e também parceiros, né, de outras Embrapas e de outras instituições. Então, isso é bem forte. A Agraer, por exemplo, ela vem também com a agricultura familiar. Então, a gente sabe que o nosso público da Dinapec não é só o grande produtor, mas a gente também tem um forte público da agricultura familiar que vem participar da Dinapec. Então, a gente tem um roteiro também específico, junto com a Agraer, a gente vai focar bastante a questão da olericultura, mandioca também. Nós vamos ter uma oficina sobre a produção e também a industrialização da mandioca. Teremos também, junto com o Senar, algumas oficinas voltadas para o público, regulagem de máquinas, uso de drones também na agricultura. Então, assim, vai ser uma programação bastante diversificada que vai atender tanto um produtor maior, como o pequeno produtor, que esse é o nosso papel, né? Mostrar soluções aí para o agronegócio de uma forma geral, não só para o pequeno, nem só para o grande. Thaís, eu lembro nas edições anteriores da Dinapec, nelas, né, participei de várias, mas de ter entrevistado produtores rurais de diversas partes do país e alguns estudantes, principalmente do Mato Grosso do Sul, universitários, né, que acabam participando, e os roteiros eles fazem muito sucesso quando tem essa projeção, né, mostra o que está acontecendo no campo, como pode ser aplicado. Para os roteiros, oficinas também que vão ocorrer, precisa de uma inscrição prévia. Para participar da Dinapec, precisa de uma inscrição prévia? Então, a gente já está com o site, né, no ar. Então, o site é o www.dinapec.com. Lá nós já temos a programação prévia, todo mundo já tem acesso a essa programação. Não está fechada, mas está quase. E ali já é possível fazer a inscrição. Então, você faz ali, o produtor faz a inscrição para a Dinapec, para o evento como um todo. E no momento, quando ele chega lá, né, ela começa de 8 às 17 horas, então ali ele pode escolher qual roteiro ou qual oficina ele vai participar. Não há necessidade de fazer essa inscrição prévia, somente na hora de chegar lá ele pode escolher qual o roteiro. Então nós temos, nós temos aí pelo menos uns 10 roteiros e oficinas por dia, então é bastante diversificado, ele pode escolher em função do interesse dele, se vai vir um dia, 2 dias, né? Geralmente as pessoas vêm até 2 dias na feira porque tem muita coisa mesmo para ver, então num dia só fica pouco para conhecer tudo, né? Tá certo. Um dos temas que nós falávamos antes do programa começar é que nós vamos ter também um dia dedicado à mulher no agronegócio, ao trabalho na agropecuária. Isso vai acontecer no dia 22? Isso, no dia 21, na quinta-feira à tarde, às 14 horas, a gente vai ter um painel sobre o papel da mulher no agro.
Então já estamos com a presença confirmada da Teca Vendramini, da Sociedade Rural Brasileira, que vai fazer essa intermediação do painel e vai trazer algumas convidadas, né, não só daqui do Mato Grosso do Sul, como de fora também, para falar um pouco sobre essa importante participação da mulher aí, que cada vez mais vem crescendo na agropecuária. Então a gente vai ter esse momento para essa discussão. Teremos também na sexta-feira o painel do jovem, também é outra importante, é uma coisa que a gente precisa sempre também. Público, né? Um público importante que participa, né, com os alunos. E a gente tem essa parceria com a FamaSul, né, que também é realizadora da Dinapec. Então, a FamaSul Jovem é responsável pelo Dia do Jovem na Dinapec, que vai ser na sexta-feira. Então, nós estamos também definindo os temas com eles e quem virá, mas a gente vai falar mais a parte da agricultura 4.0, startups para o agronegócio. Então, vai ser também uma discussão mais voltada, né, para o público jovem nessas temáticas. Tá certo, então, Thaís, o Canal do Boi vai estar presente na Dinapec 2019. Boa parte desses painéis, inclusive de abertura, será transmitido, no caso, o painel de abertura dentro do Agricultura BR, no dia 20, você acompanha as informações, assim como o evento que tem antes, né, de abertura da Dinapec 2019 e links ao vivo durante toda a programação. Thaís, quero agradecer a sua participação aqui no Agricultura BR, no Canal do Boi. Obrigada, Fabiano, e convido vocês todos aí a participarem com a gente aí durante a Dinapec de 20 a 22 de fevereiro. Bom, essa entrevista eu realizei com a Thaís Basso do Amaral, Dinapec entre os dias 20 e 22 de fevereiro. Você acompanha todas as informações e os detalhes aqui pelo Canal do Boi. E a Agricultura BR vai para o intervalo comercial. Daqui a pouco nós vamos falar sobre o mercado da laranja, como é que ele foi no ano passado, e você vai acompanhar também destaques importantes, informação sobre irrigação. Tudo isso e muito mais aqui no Agricultura BR. Na última semana você acompanhou o Showtech 2019 ao vivo aqui pelo Canal do Boi, muita tecnologia, muita informação para o produtor rural. E nós realizamos uma série de entrevistas e uma delas foi com Cláudio Furukawa, ele que é da Copasul, e falou a respeito de irrigação, utilização de pivôs e os resultados que os produtores rurais conseguem através da tecnologia. Como é que a Copasul, como é que a Vale também tem trabalhado isso para mostrar melhor resultado no campo para o produtor brasileiro? Boa tarde. Boa tarde, Fabiano. É uma honra estar aqui presente com vocês, né? A Copasul é uma cooperativa que está há 40 anos atuando aqui no Mato Grosso do Sul e há 4 anos ela está trabalhando com irrigação, tá? Por que a irrigação veio, a Copasul foi buscar a irrigação? Ela foi buscar a irrigação pensando na sustentabilidade dos produtores e na segurança deles, né? E assim como oportunidade para trazer mais oportunidades de negócio para a atividade. É o 4º ano que nós participamos aqui do Show Rural, do Showtech. Tá? Ano a ano nós estamos tendo resultados mais positivos, muitas visitas, muita qualidade, né? Nós trouxemos o equipamento para mostrar as tecnologias lançadas recentemente, que são a linha de painéis inteligentes, com controle remoto, sistema de acionamento também com uma inovação que a gente trouxe dos Estados Unidos. Tá? E com relação à segurança, né, que a irrigação traz, você vê, esse ano nós tivemos aí momentos de veranico que comprometeram bastante a produtividade. Perdas de até 10 a 11% iniciais, né? Você teve um problema muito sério para a soja nesse ponto de desenvolvimento. Isso, as primeiras colheitas que estão acontecendo agora, né, a gente está percebendo perdas de 50% a 60%, tá? Que seriam facilmente corrigidas com um sistema de irrigação. Aqui, inclusive, eu conheço bem a indústria da Vale aqui no Brasil, em Minas Gerais, e também uma propriedade aqui próxima. Tem uma propriedade que é tradicional em soja e milho, a J. Basso, no Ponta Porã, e ela usa irrigação.
né, evidentemente não sofreu nenhuma consequência nas suas áreas irrigadas. Eu gostaria que você comentasse agora, Cláudio, pode pedir para a minha equipe colocar a imagem que nós estamos lá no stand, ao vivo, lá no stand da Copasul e da Vale. Gostaria que você me falasse o que esse equipamento que é de irrigação, o que ele mensura, como é que ele trabalha, porque ele faz isso de uma maneira inteligente, né? No melhor momento do dia para fazer a irrigação, entre outros pontos que ele consegue destacar. Certo. Nós trouxemos uma linha de painéis. Esse painel que está mostrando agora é o painel Icon 1. Você está vendo que ele não tem monitor, as informações não estão na tela, né? Ele trabalha com comunicação Wi-Fi diretamente com o aparelho celular do cliente. Então, ele faz todas as programações, né? Ele consegue acionar o equipamento, ligar a água, consegue desligar, tudo remotamente. Temos outra linha, que vai mostrar agora, que o painel Icon 10, que ele já é a diferença para esse primeiro, é que ele tem o monitor que mostra as operações. Com relação ao manejo da água, a Valmont hoje ela tem uma empresa especializada que faz o controle da água, e esses painéis a gente consegue linkar todo esse sistema de manejo no próprio equipamento, tá? Então as decisões de irrigação, quanto que vai aplicar, o momento certo de aplicar, a gente consegue fazer isso tudo remotamente e com emissão de relatórios indicando o que foi aplicado, o custo disso e como é que funcionou tudo. Tá certo. Em termos de resultado e investimento, qual que é a taxa? Existe uma previsão de taxa de retorno do produtor em suas áreas irrigadas? A gente faz várias simulações, né, fazendo um estudo de viabilidade para ver esse período de retorno. Isso depende muito da condição de projeto, mas se a gente pegar uma condição média, que a água não está muito longe o equipamento não está muito longe da fonte de água, o desnível não seja tão alto, trabalhando apenas com soja e milho, né, lá com safras cheias, a gente prevê aí retorno de 4 a 5 anos. Em relação à utilização da água, é necessário algum tipo de registro junto ao Ministério, algum tipo de outorga, pensando assim no planejamento geral para se fazer uso da irrigação, Cláudio? Sim, o planejamento de um sistema de irrigação requer os estudos apropriados, tanto na parte técnica quanto nas partes processuais. Nós levamos muito a campo um trabalho de desmistificação dos processos ambientais e de outorga de água, que o produtor ele tem uma imagem muito negativa de que os processos não fluem, que eles não acontecem e que são muito difíceis, né? Então hoje, né, com essa nova gestão dos órgãos aí, os processos eles realmente estão acontecendo. E nós, para participar, né, para ter uma participação mais ativa, nós estamos oferecendo essa parte de licenciamento ambiental e a parte de outorga. Então, para a irrigação, a primeira coisa que se faz necessário é a licença de uso de água e, consequentemente, a licença de irrigação também. Hoje no Brasil, qual região ou estado que tem a maior concentração de áreas irrigadas, Cláudio? Cada estado ele tem seu polo de irrigação. O Mato Grosso do Sul já foi um polo de irrigação na época da fazenda Itamaraty, que teve concentração muito grande de irrigação. Hoje, né, o oeste da Bahia se destaca muito, na região de Luiz Eduardo Barreiras. Ali em Goiás, região o Triângulo Mineiro, ali tem uma concentração muito grande. Paracatu, para você ter uma ideia, só o município concentra 70 mil hectares de irrigação. E na região de Olambra 2, em São Paulo, no município de Paranapanema e cidades vizinhas, ali já tem mais de 90 mil hectares irrigados com pivô central. Então são vários polos distribuídos no Brasil, onde a irrigação tem atuado mais fortemente. Essa apresentação aconteceu na semana passada, durante o Showtech 2019. Você viu ali o tempo fechando bastante, mas era o que nós trazíamos aqui no Agricultura BR, no canal do Boi. Tecnologia de irrigação, ela pode garantir em 2 anos até 5 safras. Então, essa tecnologia, quando o Brasil começar a usar de fato nas áreas de lavoura, realmente traz correções importantes. Bom, já que nós estamos falando desse fator que está ligado ao clima diretamente, na necessidade de irrigação em algumas regiões, vamos saber como é que vem a previsão do tempo na região sudeste do país. Maria Clara está aqui comigo de novo. Como é que fica a previsão, Maria Clara?
Oi, Fabiano. Olha, realmente algumas áreas do sudeste do Brasil vão ter de fazer uso de irrigação, sim, ao longo dos próximos períodos. Isto porque a chuva não consegue ser abrangente por toda a região e os acumulados estão cada vez menores, principalmente em áreas do interior do estado de São Paulo, Minas Gerais, Espírito Santo e até mesmo regiões do estado do Rio de Janeiro. A situação está um pouquinho melhor em áreas da faixa leste paulista, região do Vale do Paraíba e sul de Minas Gerais. Para os próximos dias e também com relação aos índices de água no solo, nós temos a diminuição dos índices aqui no interior paulista e também nestas áreas mais claras do mapa. E a previsão do tempo para os próximos dias, Fabiano, é de uma expectativa de acumulados de até 30 milímetros em São Paulo, no sul de Minas Gerais, e pouquíssima chuva nestas áreas mais ao norte do Brasil. A partir do próximo período, do período que vai de 30 até 3 do mês de fevereiro, a chuva ainda perde intensidade em todo o sudeste, então tem menos chuva ainda para acontecer no início do mês de fevereiro. A partir do dia 4, a chuva fica mais concentrada aqui na faixa leste da região e todo o interior do sudeste, ou seja, todas as grandes áreas produtoras da região devem receber pouquíssima chuva e ainda fazer uso de irrigação em algumas áreas. Fabiano? Tá certo, Maria Clara. Bom, a gente continua falando da região sudeste do país e agora sobre as áreas de produção de laranja, mais especificamente. No último ano, o fator climático foi determinante para a produtividade no sudeste do Brasil. Fez com que ela ficasse reduzida. Essa redução, ela acabou se refletindo em preços melhores pela laranja paga e principalmente no estado de São Paulo. Quem fala para nós como é que ficou essa realidade, esse fechamento do ano de 2018 para o setor é Gustavo D'Angelo. A menor oferta de laranja no cinturão citrícola de São Paulo e Triângulo Mineiro na safra 2018-2019 refletiu positivamente nas cotações da pera in natura no ano passado. De maio em diante, os valores médios estiveram superiores aos de 2017 em todos os meses. Assim, na média de todo o ano, o preço da pera de R$ 27,57 a caixa de 40 quilos e 800 gramas na árvore superou em 10% a média de 2017. A baixa produtividade, por sua vez, foi desencadeada pelo calor e seca durante o desenvolvimento das frutas, principalmente no caso da pera, variedade mais impactada. Com o menor volume, a necessidade de matéria-prima permaneceu elevada nas indústrias no ano passado, controlando a disponibilidade no segmento de mesa. Para o primeiro trimestre deste ano, a perspectiva é de que os preços da pera permaneçam positivos devido à desaceleração da colheita. Além disso, as temperaturas mais elevadas no período podem impulsionar o consumo de citros, cenário que deve permanecer até meados de abril, quando as primeiras laranjas precoces da safra 2019-2020 podem ser colhidas. Gustavo D'Angelo para o SBA. E daqui a pouco a Agricultura BR traz as últimas informações desta edição e também a participação do telespectador lá do estado de Mato Grosso. Nós vamos para o intervalo comercial e voltamos já. E chegou a hora da participação do público, do telespectador aqui no Agricultura BR, no quadro Agricultura BR Responde. Alô, alô? Vamos acompanhar então a participação do telespectador. Vamos saber quem está participando. Sei que é do estado do Mato Grosso, é o Alisson Voyant, de Feliz Natal. Ele diz o seguinte: boa tarde, uma ótima tarde para você, Alisson. Gostaria de saber a previsão do tempo dos próximos 3 meses para a minha cidade. Cidade é Feliz Natal, no Mato Grosso. Quem responde é Maria Clara, que está aqui comigo de novo. Como é que fica a previsão do tempo na cidade do telespectador, Maria Clara?
Oi, boa tarde, Fabiano. Boa tarde também a todo o pessoal de Feliz Natal e de todo o estado do Mato Grosso. Olha, é uma condição de pancadas bastante isoladas, por hora volumosas, por hora de tempo mais seco. Não temos uma expectativa, pelo menos agora nos próximos 15 dias, uma chuva mais abrangente pelo estado do Mato Grosso e passando também pela região de Feliz Natal. Temos apenas as pancadas mais pontuais. Vamos ver no decorrer agora dos próximos dias como fica. Então, 5 dias com chuva de 50 a 70 milímetros acumulados na maior parte do estado. As áreas mais ao sul é que recebem os menores volumes de chuva nestes primeiros 5 dias, mas atenção que essa chuva vai perder intensidade no segundo período. O início do mês de fevereiro deve ser com pouquíssima chuva em todo o estado do Mato Grosso, apenas 15 milímetros acumulados. No segundo período, a partir do dia 4 do mês de fevereiro, a expectativa é de apenas algumas áreas mais pontuais, com chuva mais expressiva, chegando a 70 milímetros, mas de uma maneira geral, todo o estado do Mato Grosso recebe cerca de 15 milímetros acumulados. No finalzinho do mês de fevereiro, essa chuva deve continuar ainda pontual. Alguns períodos devem ser um pouquinho melhores, mas de uma maneira geral, a chuva até atinge a média climatológica, mas desta forma, de forma bastante irregular por todo o centro-oeste do Brasil. No mês de março, o início do mês de março deve ser com tempo mais instável, com tempo mais chuvoso em áreas ao norte do estado do Mato Grosso, e áreas do centro e sul recebem menos chuva, e o final do mês de março com instabilidades perdendo força em todo o estado. Isso vale também para a grande parte do mês de abril. Então, até pelo menos o início do mês de abril, nós não temos previsão de uma chuva abrangente, de uma chuva volumosa pelo estado do Mato Grosso. Por hoje, eu encerro a minha participação. É com vocês aí, Fabiano. Obrigado, Maria Clara. Uma boa tarde para você. Agricultura BR que segue. Lembrando que você pode participar aqui conosco, fazendo perguntas de mercado, sobre clima, sobre técnicas agrícolas, enviando para o nosso WhatsApp, no número 67996562266. E por aqui nós trazemos os assuntos finais, os temas finais dessa edição da Agricultura BR. Dólar e soja em Chicago. Você acompanha comigo como é que vem os negócios na Bolsa Norte-Americana. A primeiro dólar, pode lançar o dólar aqui então. Dólar nesse momento vem na estabilidade no Brasil. Dólar comercial agora sendo negociado com 0,03% de alta. Então, estabilidade com viés de alta, R$ 3,76 a moeda norte-americana. Vamos saber como é que vem soja em Chicago. Há pouco vinha perdendo e a queda continua, a queda ampliou inclusive. Agora vem acima de $300 as posições em recuo. Posição de março a $9,11 mais 2 o bushel, maio $9,25 o bushel, julho $9,38 mais 2 e a posição de agosto a $9,43 mais 6 por bushel. São os negócios com soja em Chicago neste momento, e essa edição da Agricultura BR fica por aqui. Lembrando que voltamos logo mais às 17h20, porque você já sabe, este é o Agricultura BR, a inteligência e a transparência do agronegócio, sempre com você. A todos uma ótima tarde e até mais!